gente, voltamos para a nossa segunda videoaula da semana, continuando a falar sobre a organização, né, os níveis de organização do corpo dos seres vivos. Na primeira videoaula, nós já falamos como acontece essa organização. A célula é a unidade fundamental, partindo da célula, né, que forma o corpo e também desempenha inúmeras funções, elas se organizam, né, se agrupam de maneira organizada, formando tecidos. Os tecidos, por sua vez, formam os órgãos, que em conjunto, né, com outros órgãos, formam os sistemas. E o corpo dos seres vivos é formado, né, por vários sistemas que desempenham determinadas funções. Então, o nosso corpo é cheio de sistemas, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Pelo menos de 3 sistemas nós falaremos agora, que já falamos, né, anteriormente. Vamos reforçar. Sistema digestório, sistema respiratório e o sistema circulatório. Olha aí, da página 121 a 124 do nosso livro. Então, olha aí o sistema digestório, que nós já entendemos que ele é responsável pela digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes. Que além dos dentes, né, a digestão começa na boca, né? Começa onde os alimentos são inseridos em nosso corpo, através da nossa boca, né? Então, começa com os dentes que cortam e trituram os alimentos. Existe uma série de órgãos, né, que trabalham de maneira organizada para realizar todo esse processo de digestão e absorção. Então, nós vimos aí, e além das glândulas, né? Glândulas salivares, vamos lá. Vamos ver os nomes dos órgãos, gente. Aliás, vamos percorrer o caminho, né? O caminho do alimento, só para a gente relembrar. Olha aí, além dos dentes que cortam e trituram os alimentos, esse sistema é auxiliado por diversos órgãos que possuem células organizadas na forma de glândulas. As glândulas salivares, por exemplo, lançam na boca a saliva, que é o líquido responsável por umedecer a comida e iniciar a digestão de determinados alimentos. O fígado, que além de desempenhar inúmeras funções, produz um líquido, que é a bile, armazenada na vesícula biliar, que facilita a digestão das gorduras. Outra glândula que produz uma secreção responsável pela digestão de vários tipos de alimento é o pâncreas. A digestão permite que os nutrientes presentes nos alimentos atravessem a parede do tubo digestório. Então, não existe mágica, né? Como é que esses nutrientes vão chegar até o nosso corpo? Se a gente vai comer, depois eles vão ser digeridos e, no final das contas, vão sair, né? A parte que não serve vai sair. Mas, nesse percurso, né? Através das paredes do nosso tubo digestório, esses nutrientes vão atravessar e vão chegar à corrente sanguínea, né? Vão ser levados até as células, sejam absorvidos pelo sangue e levados até as células. Os principais órgãos do sistema digestório e as chamadas glândulas anexas, que auxiliam nos processos de digestão, estão expostos aqui nesta figura. Olha aí. Então, dentes, né, que ficam boca, língua, esôfago, faringe, que fica atrás das glândulas salivares, e as glândulas salivares. Fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso e delgado e o reto. Depois de passar pela boca e ser engolido, o alimento passa pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago, onde a digestão continua. Aí você pode estar olhando na figura, né? Onde é que está o esôfago? Olha aí, é um tubo, né? Bem comprido, né? Aí desce pela nossa garganta e chega lá até o estômago. Em seguida, é empurrado para o intestino delgado, que também atua na digestão do alimento e na absorção da maior parte dos nutrientes do alimento digerido. Na próxima etapa da digestão, o alimento chega ao intestino grosso, onde boa parte da água contida nos alimentos é absorvida pelo corpo e ocorre a formação das fezes, compostas por tudo que não foi digerido nem absorvido pelo organismo. Então, as fezes são eliminadas pelo reto, que se abre no ânus. Olha aqui o reto, e é por onde, até onde chega o ânus, né? Muito bem. Facinho, facinho, né? O sistema digestório. O sistema respiratório também não é diferente, é bem simplesinho. Nós vimos que nossas células vivem muitos organismos,
utilizam o gás oxigênio para obter energia por meio da respiração celular. Gente, você consegue ficar muito tempo aí sem respirar? Hã? Por que nós não conseguimos ficar mais do que alguns segundos sem respirar? Faça o teste aí. Prenda a sua respiração, feche seu nariz aí, se quiser segurar, segure. Se não, só pare de respirar. E faça o teste e veja quantos segundos você consegue ficar sem respirar. E por que o oxigênio, né, é fundamental à nossa sobrevivência? Será que todos os seres vivos precisam de oxigênio? Então, vamos lá. Nos seres humanos e em muitos outros animais, o sistema respiratório é responsável pela obtenção do gás oxigênio do ambiente, que será usado na respiração celular. Então, o oxigênio é fundamental. Também é esse sistema que elimina do corpo o gás carbônico produzido. Então, vocês lembram que a gente inspira, né? Coloca o ar para dentro. E também expira. Coloca o ar para fora. Agora, o que tem nesse ar é que vai ser a diferença, né? Que gases são eles? Então, vamos lá. Acompanhe o caminho aí, a descrição do caminho do ar que o ar percorre no sistema respiratório humano. Então, tá aí a cavidade nasal, faringe, epiglote, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, diafragma. Aqui tem o bronquíolo, né, que são alvéolos pulmonares. Olha aí, parecem umas esponjinhas, né, os vasos sanguíneos. O ar penetra no corpo pelo nariz e chega à faringe e depois atinge a laringe. Olha aqui, faringe, laringe. Em seguida, o ar passa pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos. Dos bronquíolos, o ar é conduzido aos alvéolos pulmonares, que vai ficar aqui nos pulmões. O ar que chega aos alvéolos contém gás oxigênio, que acaba sendo absorvido pelo corpo e vai para o sangue. Ao mesmo tempo, o sangue que banha os alvéolos contém gás carbônico, que passa para os alvéolos e acaba sendo eliminado na expiração. Então, é a troca gasosa. Né? Enquanto ele libera o oxigênio, foi inserido, ele solta o gás carbônico. Nos alvéolos ocorre, portanto, a troca de gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio do ambiente. O ar entra nos pulmões e sai deles por meio da contração de um músculo, que é o diafragma, e dos músculos intercostais, né, que ficam entre as costelas. Esse processo é chamado de ventilação pulmonar. Bem simples também, não é, gente? Ó, inspiração, dá para entender, né? O ar entrando, expiração, o ar saindo. E o terceiro sistema que nós falamos foi o cardiovascular, que é a mesma coisa que o sistema respiratório, não é? Então, a partir da observação desses esquemas, nós podemos entender o trajeto do sangue no corpo. Observem aí. A parte azul corresponde a artérias, né? Que está aí na cor azul. Claro que o nosso sangue não é azul, né, gente? É só para a gente entender. Veja o caminho das setas. E o vermelho, né, a parte vermelha, são as veias, né? Todos esses vasos sanguíneos, né, e o batimento do coração faz com que o sangue circule em todo o nosso corpo, né? Você acha que o nosso corpo fica parado em algum momento? O nosso sangue, melhor dizendo? Será que ele fica circulando o tempo inteiro? Ou será que ele para em algum momento, gente? Hã? Você sabe verificar o seu pulso? Né? Representa o nosso batimento. Vamos lá. O coração é um órgão dividido em 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos, e seu tecido muscular se contrai e impulsiona o sangue para todo o corpo, por meio dos vasos sanguíneos. Em seu trajeto, o sangue ejetado do coração segue pelas artérias para todo o corpo e volta ao coração pelas veias. Essa é chamada circulação sistêmica. Então, o sangue sai do coração pelas artérias e volta ao coração pelas veias. Já existe outro tipo também de circulação, que é a pulmonar. Do coração, o sangue pobre em oxigênio é levado por artérias pulmonares até os pulmões, onde se torna rico em gás oxigênio e retorna ao coração pelas veias pulmonares. É a chamada circulação pulmonar. Não é no pulmão que chega o nosso ar, né? Que chega o ar do ambiente, o oxigênio do ambiente.
Então, o sangue passa pelo pulmão e pega esse oxigênio também, né? Vamos seguir. Ele é responsável, né, o sangue é responsável por transportar materiais de uma região do corpo para outra. Trata-se de um tecido composto de uma parte líquida e de elementos com diferentes funções. A porção líquida, que é o plasma, é formada por água e diversas substâncias dissolvidas. Vamos lá. Vamos ver, falar de outros elementos que estão presentes no sangue, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos ou leucócitos. Outras estruturas também são as plaquetas, que são elementos que ajudam a interromper o sangramento quando um vaso é danificado. Observe aí a representação dos elementos que formam o tecido sanguíneo. Então, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Você tem feito exame de sangue? Como é que está o seu sangue? Como é que você está? Ó, o exame de sangue. Você sabe por que os médicos às vezes pedem aos pacientes que façam exames de sangue? Todo mundo sabe, né, gente? Para ver se nós estamos bem, né? Para ver se estamos com alguma deficiência de álcool, né? Se está tudo normal. Se tiver com problema, aí tem que cuidar, né? Se não, melhor ainda. Porque esses exames permitem descobrir diversas doenças ou informações sobre funções orgânicas. Existem vários tipos de exames, cada um com uma finalidade específica. Um deles, o hemograma, permite saber, por exemplo, se a pessoa está com anemia, um problema que consiste na diminuição do número de hemácias, ou na quantidade de hemoglobina. Em outros exames, é possível diagnosticar o nível de glicose do sangue, que é uma taxa muito elevada dessa substância, pode ser sinal da doença chamada de diabetes. Há ainda exames que identificam doenças como AIDS e sífilis. Então, nós podemos ver vários problemas que podem ser diagnosticados, né, através do exame de sangue. Gente, nós falamos dos 3 sistemas: digestório, respiratório e cardiovascular. Mas, como eu falei na aula da semana passada, se vocês tiveram um tempinho aí, curiosidade, vocês podem estar conhecendo aí o sistema urinário. Olha aí, ele também vai lhe explicar quais são os órgãos que participam, não é, desse processo, como acontece. Olha aí. Então, é muito bom que vocês leiam, para vocês conhecerem. O sistema endócrino, também vocês vão conhecer o sistema endócrino, ver qual a função, quais os órgãos que fazem parte do sistema endócrino. Está relacionado aos hormônios, né? Vamos lá. Olha aí. Muito bem, vocês podem fazer a leitura disso tudo, vocês vão conhecer melhor. E nós temos a atividade para ser feita, não é? Então, vai ser a questão da página... Aliás, essa é uma atividade livre. Ela não está no nosso livro, é uma atividade livre a respeito dos sistemas, né, que nós acabamos de falar. Olha só. Escolha um dos sistemas estudados. Nós estudamos 3 sistemas, certo? 3 sistemas. Olha aí, cardiovascular, respiratório e digestório. Esses 3. Escolha um dos sistemas estudados e faça um resumo. Então, pode pegar qualquer um desses 3 e vocês vão falar de uma maneira geral, né, sobre um deles, tá certo? Então, é bem simples a atividade. Vocês podem estar falando, né, qual a função de determinado sistema, quais são os órgãos que participam desse sistema, né? O que é que acontece? Então, fiquem à vontade. E nossa aula termina por aqui, não é? Agora nós voltaremos na próxima semana, já com outro assunto, né? Assunto novo, não vai ser mais reforço. Não vamos falar sobre níveis de organização nem sistemas. Agora a gente vai falar sobre outro assunto. Então, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, não deixem de fazer as atividades, tá bom? E Deus abençoe a todos. Tchau.